Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso estreia no Campeonato Brasileiro depois da manhã, domingo, às 16 horas no Allianz Parque contra o Palmeiras, atual vice-campeão nacional para o Glorioso e agora vice-campeão paulista para o Corinthians. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a partida do fim de semana, trazendo alguns aspectos da decisão que ocorreu ontem lá em São Paulo, desgaste físico, emocional, muita coisa acontecendo. Falo também a respeito daquela informação que saiu ontem, Botafogo, na lista de transfer ban da FIFA, o próprio clube já disse que não existe essa possibilidade, houve, segundo o Botafogo, falha na comunicação, mas a imagem do Glorioso não pode se desgastar dessa maneira. Pois bem, galera, o Palmeiras buscava o tetracampeonato inédito lá em São Paulo. O time era tricampeão, o Corinthians não ganhava um título havia muito tempo e foi campeão em cima do Alviverde. Falando em tetracampeonato, o Botafogo aqui no Rio de Janeiro é o único tetracampeão em 1932, 33, 34 e 35. O Botafogo não é gigante só por conta do título da Libertadores, do título brasileiro, ou porque mandou jogadores para serem base de seleções campeãs. O Botafogo é gigante por toda a história. Títulos, ídolos, enormes, façanhas. O Botafogo, por exemplo, até hoje, mantém o recorde de clube que mais mandou jogadores para uma mesma Copa do Mundo. Em 1934, aquele time campeão mandou 9 jogadores para a Copa do Mundo. O recorde está aí até hoje. Ninguém bateu. Pois bem, é sempre bom falar a respeito da história do gigante, do colossal, glorioso Botafogo de futebol e regatas. Então, o Palmeiras buscava lá em São Paulo o tetracampeonato, coisa que não aconteceu, perdeu o primeiro jogo no Allianz Parque para o Corinthians, gol de Yuri Alberto, data FIFA. Muitos jogadores envolvidos em partidas de seleções, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. Quem não jogou, viajou, se desgastou. Então, houve problema, sim, para as duas equipes. O Richard Rios, que poderia ter sido importante se tivesse jogado mais tempo, tinha jogado 100 minutos numa partida pela Colômbia, mais de 100 minutos em outra partida pela seleção também, voltou rapidamente. Ontem entrou depois dos 30 do segundo tempo. Será que ele não poderia ter ajudado em outras circunstâncias? E o Palmeiras tendo que correr, brigar, lutar, aquele desgaste, uma final entre duas equipes rivais. Corinthians manteve o 0-0 até determinado momento, pênalti. Rafael Veiga teve a possibilidade de levar a disputa para os pênaltis nos pés, mas chutou no lado direito do goleiro Hugo, que defendeu muito bem. Depois, o jogador do Corinthians ainda foi expulso, mesmo assim o Palmeiras não teve inventividade para conseguir fazer um gol. Palmeiras, com muitas limitações, muitas dificuldades, não vem jogando bem há algum tempo. Galera, olha só. Eu estou aqui com a câmera ligada, trocando ideia com vocês. Os jogadores, olha, vejam só, jogam. Então, posso falar e acontecer algo que a gente não quer que aconteça no domingo. Mas estamos aqui para trazer constatações. E o Palmeiras não joga bem há algum tempo. Poderia até não ter passado para a final um pênalti inventado que contra São Paulo, que tinha passado com prejuízo da arbitragem ao Novo Horizontino. Tem isso. 1-0 São Paulo no Novo Horizontino, que foi muito prejudicado pela arbitragem. O time do interior poderia ter passado. Passou o São Paulo, que foi prejudicado pela arbitragem, perdeu por 1-0 o gol de pênalti do Palmeiras. Passou o Palmeiras para a final com o Corinthians. Novo Horizontino que venceu o Palmeiras, que empatou com o Santos, foi prejudicado pela arbitragem contra o São Paulo e que perdeu por 3-1 em amistoso para o Botafogo. Voltando ao adversário do próximo domingo, que vem jogando mal, muito desgaste. Ontem, o Abel Ferreira foi perguntado pela falta de atitude na zona ofensiva, porque o Palmeiras não consegue finalizar de forma equilibrada, porque só levou perigo no pênalti, porque não consegue amassar os adversários nos primeiros 15 minutos, como fazia em 2022. Tudo pergunta ontem lá na coletiva, depois da derrota do Palmeiras na decisão como um todo, porque o jogo de ontem foi 0-0. E o Abel só deu parabéns ao Corinthians, falou que vai procurar melhorar e que faltou fazer mais gols, não falou de tática, não falou sobre arrumação de time, não falou sobre como encaixar os reforços.
É um futebol pobre hoje do adversário do Botafogo no domingo, que eu espero que o Botafogo aproveite. Não quer dizer que vai aproveitar, o Botafogo não é o favorito para o jogo. O Botafogo precisa apresentar muito ainda em 2025, sabemos disso, e a gente torce para que apresente, mas a imprensa sempre coloca o adversário de domingo, vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, como um dos favoritos ao título. E não está colocando o Botafogo como um dos favoritos. Planejamento. E daqui a pouco, galera, eu tenho críticas a fazer, então eu estou muito tranquilo também para falar a respeito de outras situações. Planejamento tão batido aqui no início do ano. Como fica o do Palmeiras, que chega agora ao início do Campeonato Brasileiro e depois já tem Libertadores no meio de semana e daqui a pouco tem Copa do Brasil e Super Mundial, com um time desgastado e sem título. Porque disputou o Campeonato Paulista com foco total, buscando o título de qualquer maneira. Os jogadores se desgastaram fisicamente, se desgastaram emocionalmente. Imaginem como está o Rafael Veiga agora. Um desgaste da torcida, cobrando muito também do time e da comissão técnica. E o Campeonato Brasileiro ainda não começou. E o Botafogo, tão cobrado também, vai entrar no Campeonato Brasileiro igual o Palmeiras, buscando o primeiro título de 2025. Só que o Botafogo é o atual campeão nacional. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores. E o time deles tem desgaste. Não estou falando aqui agora a respeito apenas da partida de domingo. Estou falando sobre planejamento. E o planejamento do Fluminense, que está cheio de jogador no DM e também perdeu a final do campeonato estadual. E o do Corinthians, que foi campeão estadual, uma festa, um choro, e com todo respeito, tudo bem, sem problema algum, só estou constatando, mas está fora da Libertadores. Saiu para time fraco tecnicamente da Libertadores, vai ter que disputar a Sul-Americana de novo. E outros planejamentos por aí. Alguns times vão entrar na disputa do Brasileirão desgastados. E o calendário do futebol brasileiro não dá descanso. O calendário do futebol brasileiro não brinca em serviço. Mais um detalhe. Ontem, o Corinthians, limitado tática e tecnicamente, taticamente nem tanto, porque conseguiu jogar muito sem bola. O Palmeiras, taticamente limitado, porque não conseguiu jogar com bola e deveria, porque estava correndo atrás do resultado. Tecnicamente, um Corinthians limitado conseguiu segurar o adversário também pelo ambiente feito no estádio. E por mais que a Arena Neoquímica seja sensacional, ano passado o Botafogo conseguiu, por conta da torcida espetacular e dessa união do time com a torcida, da gestão com a torcida, fazer um ambiente maravilhoso no Newton Santos. Também contribuiu para as nossas conquistas. Lembro da semifinal da Libertadores contra o Peñarol? Que ambiente incrível! Lembro dos jogos contra o Palmeiras na Libertadores e no Brasileirão. Que coisa fantástica! Show! E o Corinthians ontem fez isso. Tem uma torcida realmente muito apaixonada, o Corinthians, só que passou dos limites. Passou dos limites. E eu quero ver qual vai ser a postura do STJD ou de quem quer que seja para julgar o que aconteceu ontem na Arena Neoquímica. Pois bem, galera, então o Botafogo, que se prepara já há algum tempo, teve um mês de pré-temporada com o Renato Paiva, agora precisa de ritmo de jogo, entrosamento adquirido também durante as partidas, porque você entrosa durante o treinamento, jogadores se conhecem, se conectam, isso acontece. Só que o jogo é diferente. O choque é muito diferente e o Botafogo precisa estar preparado. Mas preparar ao longo da temporada, espero que faça um grande trabalho depois de amanhã no Allianz Parque. Eu repito, estou aqui contextualizando, falando a respeito do nosso adversário, não quer dizer que o Botafogo seja favorito ou não. Vamos por mais. O Glorioso envolvido em lista de transfer ban da FIFA, vocês já devem ter lido, ouvido, visto em vários lugares, por mais que o Glorioso tenha soltado uma nota, deixando claro que isso não vai acontecer e que vai conseguir contratar, que houve falha na comunicação, também houve desgaste na imagem. E isso é péssimo. Fabiano, você é leigo para falar a respeito de questões jurídicas, pagamentos. Beleza, mas no futebol não sou leigo, estudo bastante. Estive no campo também, mesmo que não na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e quero trazer para vocês alguns detalhes importantes. Empresários conversam, jogadores
conversam. E hoje ainda tem a questão da visibilidade, de tudo que acontece estar saindo o tempo todo, está na internet o tempo todo. Quando aparece na mídia que o Botafogo está na lista de transfer ban da FIFA, até saiu uma nota do Botafogo negando e dizendo que houve falha na comunicação, parte do estrago já está feita. O Botafogo já está na boca de rivais e de adversários e de imprensa e de gente que não tem nada a ver com o Botafogo. A imagem de um clube que vai disputar o Supermundial. Então o Botafogo precisa evitar esse tipo de situação. Tem que pagar antes, tem que pagar dentro do prazo. Mas é uma questão que já foi falada até no canal Fabiano Bandeira, uma estratégia. Galera, a estratégia ela vai até determinado ponto. Porque quando começa a ser repetitivo, a desgastar a imagem da instituição, atrapalha o clube. Visibilidade. O Botafogo lida diretamente também com visibilidade. A marca, o posicionamento da marca, que a gente tanto fala. O John Textor é um homem de mídia. O Tairo Arruda sabe muito bem que a visibilidade é importante e como o clube é visto. Não adianta o marketing trabalhar, a comunicação trabalhar e o clube se colocar numa situação desconfortável por conta de erros internos, ou por pagamento, ou por comunicação que seja. Ali, comunicação que eu falo interna do Botafogo com o Guarani do Paraguai, porque foi um pagamento pelo Segovinha que demorou a entrar e o Botafogo pagou anteontem, então a FIFA colocou na lista, mas já saiu ou está para sair, porque o Botafogo deveria ter feito o pagamento bem antes. Se deveria ter que pagar antes, pagasse antes. Fabiano, você está contra a SAF? Óbvio que não, todo mundo sabe disso. Sou muito grato, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, está aqui, ó. Ó. Ninguém nos tira, ninguém tira o que eu vivi no dia 30 de novembro de 24, no dia 8 de dezembro de 24, nada, e que o Botafogo continue evoluindo. Mas não pode dar esses moles falando no popular. E aí, galera, empresário conversa, jogador conversa. Eu, por exemplo, joguei na Jataiense, que agora chegou às quartas de final, se bem me lembro, do Goiano de novo na primeira divisão, saiu com um empate contra o Vila Nova no Serra Dourada. Joguei na Jataiense em 2004. E lá eu conheci o Borges, que depois foi artilheiro no São Paulo, no Santos, jogando com Ganso e Neymar, no Grêmio, no Cruzeiro, no América Mineiro, no Velgata Sendai do Japão. Até hoje, de vez em quando, eu troco uma ideia rápida com ele aqui pela internet. Eu conheci o Borges. Por quê? Na primeira divisão, a resenha é a mesma que na quarta, na terceira, na segunda. Só muda o salário. Futebol é tudo igual. E os jogadores se conhecem. Então, eu conheço o Maicon desde muito novo, ídolo do Grêmio. Eu tive a oportunidade de treinar no ABC de Natal com o Ronaldo Giovanelli, que hoje está na Band, lá com a Renata Fã. Eu no Sub-20, ele no profissional. O treinador do Asa de Arapiraca hoje foi meu preparador físico no Sub-20 do ABC. E por aí vai. As pessoas se conectam, conversam. E eu vou lembrar para vocês que depois que eu parei de jogar, o Borges estava arrebentando no futebol brasileiro. E eu, quando conseguia falar com ele, brincava com ele, vem pro Botafogo. E ele falava, Fabiano, carioca, no Rio eu não jogo. Hoje ele mora no Rio. Mas no Rio eu não jogo. Porque no Rio, ninguém paga ninguém. O salário demora 90 dias para cair em qualquer clube do Rio. Porque à época o Flamengo não pagava direito, Fluminense, Vasco, Botafogo. E eu, sabendo disso, vou falar o que para ele? Então todo mundo conversa, todo mundo se conhece. Aí o Botafogo vai ficar dando mole com questão de pagamento para jogador ligar para o outro e falar, não vai para lá, não vai para lá. É claro que os tempos hoje são outros. O Botafogo consegue rapidamente resolver a situação. Faz uma ligação, então passa para cá, passa para lá, já dinheiro já cai onde tem que cair. Normal. Só burocracia e acontece. Naquela época não tinha dinheiro. Mas o que eu quero dizer é isso, jogadores se conhecem, aí você conhece. E joguei com fulano, caramba, ele é amigo. Eu conheci o Maicon. Quando eu vi, eu conheci o Thiago Xavier, daqui a pouco estavam os dois no Botafogo. Eu, caramba, 2 parceiros que eu joguei juntos estão no Botafogo agora. Já fui até a treino com eles. É uma experiência pessoal para trazer para vocês o seguinte: os jogadores conversam, os empresários conversam, os treinadores conversam. Não dá para ficar dando mole. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos, deixando o like, ativando o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo!